Muito boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live. As pessoas vão entrando aos pouquinhos, estão sendo avisadas aí. Boa noite, doutor Rodrigo Barros. Seja bem-vindo. Boa noite, Michele. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que ótimo. Nós que agradecemos a sua disposição, sempre parceiro. Lembrando a todos que essa live fica gravada e se você perdeu o comecinho, não tem problema, volta, assiste lá, acompanha, porque hoje tem informações importantes. Algumas pessoas acabam entrando mais tarde, depois elas assistem e está tudo certo. A gente está no YouTube e no Facebook da Associação Comercial e Empresarial de Caçapava. Doutor Rodrigo Barros, o senhor é nosso convidado hoje, deixa eu me apresentar aqui, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas eu sou a presidente, estou na presidência da Associação Comercial e é um prazer receber o doutor Rodrigo Barros, do escritório Abraão de Barros, não é isso? Isso. Abraão de Barros Associados. Tem essa palavrinha? Advogado. E você traz para a gente hoje um tema bem interessante. Confesso que eu não conhecia, eu fui saber sobre esse tema depois que você falou. E como isso pode ajudar a nossa empresa? Vamos contar um pouquinho do que é o compliance e o que você tem para contar para a gente de história desse compliance? Porque não é uma palavra comum, né, para pequenas empresas. Sem dúvida. Esse é o grande segredo, né? O compliance, que tem várias origens, né? Tem pessoas que falam que a origem do compliance foi na França, de um termo francês, mas o que a gente costuma usar hoje é do verbo to comply, né? Em inglês, que é você agir conforme as leis. Né? Então, você agir em conformidade com as regras que estão em vigência. E onde está a importância? Acho que isso é o ponto mais importante do que a gente vai falar hoje. Isso já é uma coisa que já vem vindo, né, no mundo corporativo já há muitos anos. Principalmente aqui no Brasil, né, de 2005 para cá, por causa dos escândalos políticos envolvendo Lava Jato. E aí surgiu, né, os municípios, os estados e a União, várias leis falando sobre essa metodologia de compliance. Mas nas multinacionais isso já é algo que vem vindo há muito tempo. Existem multinacionais com profissionais contratados, né, para fazer a gestão de compliance nas grandes empresas. E aí que está o grande ponto. Né? Óbvio, uma pequena empresa, uma microempresa, um microempreendedor individual, ele vai falar, não, então esse tema não é para mim. Né? Eu não tenho como contratar um profissional de compliance. Né? Aí que está o segredo. Né? A gente tem trazido para as micro e pequenas empresas a estrutura do compliance, a política. Porque aí você, que é proprietário de um pequeno estabelecimento comercial do seu bairro, só tem você e um funcionário, ou só você e seu marido trabalhando, você tem como aplicar as regras de compliance e usar as ferramentas do compliance a favor da tua empresa na área trabalhista, na área de direito do consumidor, na área de contratos, em qualquer área. Né? Só para te fazer uma ilustração, Michele, eu estou terminando agora em dezembro mais uma pós-graduação em direito imobiliário. Né? O tema da aula de segunda-feira agora foi compliance imobiliário. Então, dentro das relações de direito imobiliário, você tem que aplicar as regras de compliance. Inclusive, a gente recebeu de presente do professor uma minuta pronta para implantar um compliance numa empresa de direito imobiliário, na área imobiliária, seja uma pequena imobiliária de uma cidade mais simples, como desde uma construtora enorme que constrói no Brasil inteiro. Né? Então, possível... Pois não. É isso que eu queria entender. É possível trazer para a realidade das pequenas empresas esse conjunto de normas e regras adequado à situação de cada empresa, dentro da realidade de cada empresa. E aí a gente viu, como a gente estava conversando, a gente viu muito esse tema vir à tona por conta da Operação Lava Jato, foi isso? Com a Petrobras? Sim. Você me contou uma parte histórica interessante. E a gente começa a refletir, né? Como é que é isso? Porque, assim, agora já existem leis. Eu não vou entrar muito no detalhe da quantidade de leis que tem no Brasil, porque a gente vai até focar mais na área trabalhista, nessa área que vai ser importante para o empresário. Mas é importante ter essa consciência. Cada vez mais o poder público está editando leis que você, para poder vender para o poder público, você vai ter que ter normas de compliance dentro da tua empresa. Senão você não vai vender. Afunilou, né? As regras estão mais
rígidas, e para isso a sua empresa tem que estar mais adequada, é isso? Porque você não seguindo as regras, né, as leis trabalhistas, direito do consumidor, de direito societário, você não seguindo essas regras, você vai manchar a imagem da empresa. Né? O Brasil inteiro viu que a Petrobras teve que indenizar investidores nos Estados Unidos, né, justamente por causa dos escândalos que aconteceram, começando aí com a Lava Jato, e depois foi puxando o fio da meada e foi embora com um monte de escândalo. E isso mancha a imagem. Então, compliance, né, é importante porque, na área de direito do consumidor, por exemplo, você seguir o que manda as regras, você conhecer pelo menos o básico para seguir as regras, você vai estar preservando os dois maiores patrimônios da tua empresa, né, que é a reputação e a imagem. Né? Então, isso é importante. E a gente percebe que tem uma gama também, não é, doutor Rodrigo? O senhor falou na questão trabalhista e no direito do consumidor, na questão de relacionamento e vendas, possíveis vendas de serviços e produtos para o poder público. Então, cabe a cada empresa adequar e deixar claro para a equipe que trabalha com ela essas normas, essas regras. Então, compliance é isso, né? Um conjunto de normas e regras para estar de acordo com as leis. Exatamente, é agir em conformidade. Né? Então, vem justamente to comply, né? Você agir em conformidade. Nas grandes empresas, o maior problema que se tem numa multinacional, eu aprendi muito de compliance na Gates de Jacareí, quando eu comecei a trabalhar para eles lá. A própria estrutura organizacional da empresa tem os diretores, tem os maiores, e eles não seguem essas regras. Né? E aí o exemplo tem que vir de cima. Sim. Né? E numa pequena empresa também, se você tem lá 5 funcionários e você determina, por exemplo, algumas regras de fase pré-contratual trabalhista, por exemplo. Antes de contratar um funcionário, você tem que seguir algumas regras que eu vou até citar aqui, que é bem interessante, e aí você mesmo não segue. Né? Você que é o dono. Mas eu sou o dono, eu faço o que eu quiser. Então, aí o exemplo tem que vir de cima. Se não tem o exemplo, a tua equipe e é uma forma de profissionalizar o pequeno comércio, o pequeno servidor, né, o pequeno varejo, porque a gente começa a entrar dentro de um parâmetro de conduta profissional que alinha com as grandes empresas, né? Eu quero convidar as pessoas a participarem aqui conosco, fazerem seus comentários, escrevam para nós, façam perguntas para o doutor Rodrigo, que a gente consegue visualizar aqui a sua pergunta e ele vai poder responder. Mas vamos tocando aqui, doutor Rodrigo, conta para a gente como, o senhor tem vários exemplos, e como isso pode ser aplicado, então. Olha, antes da gente entrar nesse detalhe, eu trouxe um exemplo que eu achei fantástico da Volkswagen. Né? A Volkswagen, né, ela fez um diferencial, né, entre auditoria e compliance. Né? Então, eles deram um exemplo assim, quando você compra um veículo, você recebe um manual de instruções, que ali fala no manual que você tem que usar o cinto de segurança. Né? No painel aparece lá um vermelhinho lá dizendo que você está sem o cinto. Alguns carros, que o meu, por exemplo, fica pitando se você não põe o cinto. Sim. Né? Isso é o compliance. Ou seja, são as normas de boa conduta. Onde entra a auditoria? Você mesmo assim fala, não vou usar o cinto de segurança. Aí pega um marronzinho na esquina e ele vai te autuar. Né? E aí essa autuação o que é? É justamente aquilo que vem depois. A auditoria, ela vem depois para mostrar, olha, isso aqui não está sendo uma boa prática, isso vai gerar um passivo para a tua empresa, você vai ter um prejuízo ali na frente desse sentido. Então o compliance vem, trabalha em conjunto com a auditoria. Se você vê um fluxograma, é bem interessante porque você tem auditoria externa, interna e no meio está o compliance. Né? Então isso é bastante importante, ter esse conceito, né, dessa questão de você ter essas regras na tua empresa. Mas eu vou perder tempo e ficar escrevendo regras e comportamentos, só eu, minha esposa e um funcionário. Não. Normalmente você não precisa normatizar, mas ter o básico, o mínimo, principalmente, estamos falando agora para o pequeno empresário, a área de direito do consumidor, de direito civil, na parte de contratos e na parte de trabalhista, desde do microempreendedor individual, né, até a multinacional, ela tem que ter essas regras de compliance. Quanto maior a estrutura, melhor vai ser essa estrutura organizacional. Mas tem que ter essas regras.
E a gente muitas vezes vê na pequena empresa um descaso com essas regras tão importantes, não são pequenas, mas são regras importantes e que nem sempre estão no horizonte do empresário, que são essas que o senhor citou aí. Então, não é um bicho de sete cabeças, né? Porque às vezes as pessoas têm medo do jurídico e tal, mas se seguir, se souber o que tem que fazer, né? Conhecer e compartilhar esse conhecimento, fica tudo muito mais claro e seguro, né? Compliance vem para também trazer essa tranquilidade na operação, não é isso? Sem dúvida. E aí está a importância da Associação Comercial e Empresarial de Caçapava ter implantado assessoria jurídica para os seus associados. Por quê? Porque aí você tem a possibilidade de fazer consultas. Né? Porque se você tivesse que pagar, quanto custa uma consulta? Pela tabela da OAB, é em torno de 600, 700 reais uma consulta. Só que tem pessoas que cobram 150, 300 reais, depende do advogado, mas pelo código de ética não poderia ser inferior ao mínimo da tabela da OAB. Aí um empresário que não tem uma estrutura financeira muito grande fala, eu não vou contratar, não tenho condições. Mas eu consigo contribuir com a associação comercial, que é um valor bem simbólico até pelo que se presta, né? E aí a pessoa tem acesso à consultoria jurídica, né, que é uma assessoria jurídica de fazer consultas. A associação comercial não vai disponibilizar advogado para advogar para a empresa, porque não pode, mas para responder perguntas, pode. E aí vem a importância. Vou dar um exemplo agora. Sabe a quantidade de ações judiciais que pequenas empresas respondem, principalmente as pequenas, porque as grandes têm uma estrutura de RH, tem gerente de recursos humanos, tem diretor de recursos humanos, e embora algumas vezes façam umas coisas erradas, mas a maioria não comete esse tipo de erro. Na hora de pré-contratação. Né? Eu dou um exemplo aqui, né? O artigo 442A da CLT, ele fala que você não pode, né, exigir tempo superior a 6 meses de experiência. Tem muita gente que quer, eu preciso contratar um gerente, por exemplo, né, para minha loja, com 2 anos de experiência. Não pode. Ah, sim, contratar uma pessoa que tenha tido experiência nesse cargo por 2 anos. Não Exatamente. Pode, tem que ser no máximo 6 meses. No máximo 6 meses. Nada impede que seja uma exigência específica. Eu quero gerente. Então tem que ter 6 meses de experiência de gerente, mas eu não pode. Exige 1 ano de experiência. Não pode. Outra coisa que acontece muito de errado em empresas é fixar marco de idade. Né? O Estatuto do Idoso, ele veda a discriminação, né, por limite máximo de idade. E até, olha para você ver como é importante o conhecimento da lei. Né? O artigo 100, inciso 2, tipificou como crime. Tá? É crime se você exigir, você chegar e falar assim, olha, para mim, no máximo, tem que ter 50 anos de idade. Uau! Né? Isso é crime. Falo, mas, tem empresas que definem até a localização do funcionário, que não more em tal lugar. Isso também não é legal, né? Assim, você, o que eu, sabe, aí vem a questão do traquejo na prática. Você não precisa, eu sei que vai gerar expectativa nas pessoas, mas tem coisa que você não precisa fazer na seleção da sua empresa. Por exemplo, você quer uma vendedora mulher, você também não pode fazer esse tipo de coisa. Né? Mas, aí o que você faz? Você coloca que está buscando um vendedor com experiência de 6 meses na área, e por aí e vai indo, né? Sim, você pode até pedir foto. Aí vai filtrando, entendi. Vai filtrando, mas não vai colocando tudo isso não exponha, abertamente. Né? Você colocar num pátio, por exemplo. Sim. Doutor Rodrigo, a gente está com interação aqui muito bacana e eu quero compartilhar aqui um comentário do Regis, ele está assistindo a gente pelo YouTube. Boa noite, Regis, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Como é que as pessoas vão saber sobre as regras de, por exemplo, usar máscaras em vias públicas ou supermercados? Isso está na nossa alçada das empresas ou isso já foge um pouquinho do nosso controle, né? Um compliance, vamos dizer assim, público? Existe isso? Obrigada, Regis. Importante a pergunta, também agradeço ao Regis pela pergunta. Primeiro a gente tem que falar uma coisa, né? Não pode, a gente nunca pode, nem o empresário, nem o próprio consumidor, a pessoa física, ela pode argumentar na sua defesa desconhecimento de lei. Né? Então, é sabido que no estado de São Paulo, acho que no Brasil inteiro, mas vamos falar no nosso estado aqui, na nossa cidade, você não pode adentrar, por exemplo, estabelecimento comercial, né, sem uso de máscara.
Né? O que é extremamente saudável no compliance consumerista? Vamos sair um pouquinho do trabalhista e vamos para o direito do consumidor. Né? Você dar as informações. Né? O que fala a lei sobre direito do consumidor? Artigo 30. Toda informação tem que ser dada de forma clara, precisa e ostensiva. Ela não explica como que é. Não tem lá um anexo único com modelinhos, não tem. Né? Aí vai o quê? É uma coisa que eu sempre falo, a pessoa dá risada. Mas é a realidade. Né? Você não tem que pegar nem aquela pessoa que é uma topeira, que não consegue entender um palmo na frente, e nem um Einstein na vida, nem um gênio. É uma pessoa mediana. O que uma pessoa mediana vai entender? Então, uma pessoa normal vai entender se eu colocar um cartaz, por exemplo, que é proibido entrar sem uso de máscara. Né? E aí, se a pessoa fala, vou entrar no supermercado sem máscara, aciona a polícia, não tem o que fazer, porque você não tem poder de prender a pessoa, não tem poder de fazer nada. Você vai ter que chamar a polícia e você vai estar se precavendo, fala, não pode. Né? Então, mas, por lado da empresa, a empresa tem que deixar claro também que aquela é uma regra, né? E no momento que nós estamos vivendo, existem várias regras, e a gente precisa deixar claro, cada empresa precisa esclarecer, porque também está dentro do direito do consumidor, certo? Sim, sabe por quê? Olha uma parte de compliance, direito do consumidor, nas relações de consumo, que gerava antigamente, hoje a gente praticamente não trabalha mais com cheque, mas ainda gera problemas como, por exemplo, cartão de crédito. Né? Você tem lá algumas até tem, outras infelizmente nem isso tem. Lá no caixa, no fundo da loja, uma plaquinha falando, só aceitamos dinheiro e cartão de débito, por exemplo. Ou seja, não aceita cheque e não aceita crédito. Estou dando um exemplo. Tudo bem. Né? É possível? Sim, é possível. A forma de pagamento é você, o empresário, que escolhe, não é o consumidor que tem que impor a forma de pagamento. Entretanto, como eu acabei de falar, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele só fala isso. Toda informação tem que ser dada de forma clara, precisa e ostensiva. Aí eu começo a comprar, por exemplo... eu estou comprando roupa lá na frente. Eu já passei um exemplo disso. Sorte que eu não... Loja de departamento, né? Você vai comprando, chega na hora de pagar, não, a gente não aceita crédito. Tá, isso tava. Por que já não tem na entrada da loja? Isso é compliance. Né? Você deu a informação no caixa que não aceita cheque, que não aceita cartão de débito, por exemplo. Mas por que você já não se. Aí você vai ter um desgaste com o seu consumidor. Olha o que eu estava falando no começo de compliance. Guardar a reputação e a imagem. Porque o consumidor ele não vai estar satisfeito. Ele vai olhar e falar, não, mas por que só agora que eu estou pagando que você vai me dizer que eu não posso? Aí você vai falar, tá aqui, olha a placa aqui atrás, ó. Não adianta. Né? A experiência do consumidor não foi positiva, né? Isso não é legal. Você até atingiu a lei, você até respeitou a lei, porque tinha uma placa no caixa, mas você não teve uma eficiência na parte de gestão. E, por sua vez, aquele problema que é o maior índice de multas da Fundação Procon, falta de preço. Você tem lá uma vitrine com roupas, com outros produtos, e não tem preço. Né? Então, aí você vai ter um prejuízo financeiro, porque você vai ser autuado, e vai ter um prejuízo da imagem da tua empresa. Então, aí entra o compliance também nessa área. E o que eu estou vendo, assim, dessa nossa conversa, que é importante que essas regras, não é, doutor Rodrigo, estejam também de forma clara, ostensiva e objetiva para os colaboradores, porque, por exemplo, um empresário que tem uma loja de roupa, ele sabe, porque já passou pela experiência até, de repente, de ser multado, que na vitrine não pode ter roupa sem preço. E aí, na troca de funcionários, né, contratação temporária de fim de ano, ele não tem uma regra, não está escrito, não está claro, e aquele funcionário novo vai lá, se empolga, troca a vitrine e não põe o preço. E aí? Não está claro. Então, o compliance dentro de uma empresa, além de ter isso definido, tem que estar também compartilhado, né? Sim. O coração do compliance é ter uma cultura organizacional. Esse é o termo que eles usam quando se fala de compliance. Por quê? Lógico, como eu falei no começo, o exemplo veio de cima. Então, não adianta o dono da loja ir lá e trocar e falar, não vou pôr preço. Óbvio que o funcionário não vai fazer. Agora, se ele tem esse conhecimento, ele sabe disso, e ele não capacita a tua equipe, não vai adiantar nada. Então, você, como eu falei, você não precisa ter um código de conduta de 200 laudas para uma pequena empresa. Não vai ter tempo para isso. Né? Mas meia hora por semana, você toda hora reforçar informações com os seus colaboradores, tenho certeza que isso é um investimento no tempo, você não está perdendo tempo.
né, e você vai ter um retorno extremamente saudável com relação a isso. Ótimo. Nós vamos aproveitar, então, contar, né, para os nossos associados, como o senhor já disse, que a Associação Comercial agora dispõe de uma assessoria jurídica e que pode dar algumas noções a mais aí para os associados, sem custo. A gente tem uma parceria com o nosso querido doutor Rodrigo, que é conselheiro também do nosso Conselho Fiscal, e está conosco há tanto tempo e agora presta essa assessoria para a nossa instituição. E o nosso associado tem muito a ganhar com isso, porque eles nem sempre tiveram esse cuidado, né? Não foram olhados por esse lado. E agora a gente tem essa oportunidade e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse presente no momento que a gente precisa tanto estar atento a tantas regras e normas, né? Mas vamos seguir, né, com o nosso bate-papo e contar mais um pouquinho de exemplo, que na nossa conversa o senhor me trouxe exemplos bem interessantes e dá para a gente pensar como que eu posso fazer diferente para não ter erro na minha empresa. Sabe um outro caso que tem bastante problema, e aí para a pequena empresa é muito mais sério ainda, exame admissional. Né? Muitas empresas têm por hábito contratar um médico que é médico do trabalho, mas você vai lá, ele nem mede a pressão, não faz nada, ele simplesmente vai lá e pega um papel. E aí vem lá escrito apto para o trabalho. Você paga lá 1/3, 1/4 de um valor de uma empresa especializada em medicina do trabalho, né? Mas, em compensação, qual é o risco que você está correndo com isso? Né? Na Justiça do Trabalho, né, a gente já teve um caso onde a pessoa foi colocada como apta do trabalho, né, era um trabalho que exigia esforço físico, e ela veio a falecer, né, justamente por uma comorbidade que ela tinha pré-existente. Né? A família entrou com uma ação trabalhista, a gente ainda conseguiu fazer um acordo, né, porque era uma pequena empresa aí em São José dos Campos, uma pequena empresa de uma indústria de plásticos e produtos plásticos, fabricava produtos plásticos, né, e ela teve, na verdade foram 2 casos dessa mesma empresa, um de acidente do trabalho, né, e uma do empregado ter falecido. Então aí vem a importância, olha o compliance, onde entra nisso, né, a economia, quando você faz uma economia porca, aí realmente você está plantando lá na frente para colher. E isso vai gerar um problema lá na frente, caso o funcionário tenha um problema de saúde. Eu estou falando de um caso gravíssimo, que foi o falecimento. Aí ele vendeu uma caminhonete que ele tinha lá e pagou, e deu dinheiro para a família e resolveu. Tá? Mas você pode ter um problema, a pessoa tem um problema de coluna e ela pegar peso, né? E isso colaborar. Pior, né? Porque é pré-existente, vai falar, é pré-existente, ela já tinha antes, não tem como. Tá, mas o trabalho ajudou a piorar a condição física do empregado. E aí você vai responder uma ação trabalhista por uma lesão, né, ainda tem que responder, talvez, ainda por uma pensão mensal vitalícia. Olha o prejuízo que isso dá para uma pequena empresa. Sim, né? sim. Como você acabou de falar, né, por tudo que está acontecendo no Brasil, né, o empregado também está se formando mais, se informando mais. Muitas vezes tem informação errada, mas tem informação. Certo. Né? E aí você está arriscando a tua empresa num eventual problema mais sério trabalhista. Então a gente fica preocupado. Até mesmo desistir de contratação você pode ter um problema. Tudo isso que eu estou falando da fase pré-contratual, você ainda nem contratou o empregado. Não estou nem falando ainda de banco de horas, de férias, de você pagar por fora. Não estou falando nada disso. Ainda estou falando assim, olha, você está na parte de pré-contrato, ainda nem começou a trabalhar. E olha a quantidade de riscos que você já tem. Olha só. Olha, a gente está com outro comentário do Regis aqui, agradecendo a pergunta, e ele disse que ele perguntou isso porque ele é um colaborador e tem alguns problemas com clientes que vão sem máscara. Nota eu só deficiência, não entendi o que ele escreveu entre parênteses, o que ele quis dizer. Mas a gente tem visto isso também, clientes que não aceitam cumprir regras. Isso tem bastante, vocês devem ter visto na internet, né, um hotel, acho que foi em Minas Gerais, se não me falha a memória, que está no Facebook, né, que não vi essa, não vi. Não, foi bem sério isso, porque é um casal, né, e ele se recusou a entrar com máscara, e o recepcionista, de noite isso, o recepcionista não concordou, né, ele voltou e começou a agredir o recepcionista, lógico. Aí chegou a vias de fato, que o recepcionista reagiu e aí acabou virando uma briga lá, o cara saiu e depois chegou a polícia e tal. O que eu oriento, assim, vocês
vocês, colaboradores e proprietários primeiro, coloquem as informações de forma bem clara, embora todo mundo já saiba, acho que não tem quem não saiba que você tem que usar máscara, mas faça a tua parte. Coloque lá o cartaz na frente, oriente, tente limitar, na medida do possível, a entrada, né, que tem alguém sempre na porta para poder organizar, por favor, não podemos aceitar um cliente sem máscara, e não chegar, né, como chegou esse recepcionista, a reagir dessa forma, né, porque aí você acaba perdendo a razão. Né? Se defender é uma coisa, quando você se defende e depois começa a agredir, né, você acaba perdendo a sua razão. Então, o que eu oriento é isso. Né? E você tem a polícia para isso. Você é fornecedor, olha, eu sou fornecedor, eu estou querendo cumprir a lei, não estou permitindo entrar, e a pessoa está fazendo isso. Isso seria o extremo. Mas o grande segredo, aí eu não estou falando como advogado, estou falando agora como empreteco. A Michele já fez, eu também já fiz, a gente sabe que a gente tem que ter sempre atitude de empreendedor de sucesso. Esse cliente, ele não pode sair falando mal, você tem que sempre ter política. Né? E falar, você desculpa, mas eu não concordo. Olha, eu também não concordo, mas tem que usar. Faça política, tem que usar de cintura. Tenta argumentar da melhor forma, porque você também não está errado quando você pede para o cliente usar a máscara. A gente vê muito no comércio, principalmente a gente que está ali no centro, né? A pessoa está andando, é muito engraçado, ela está andando na rua com a máscara. Aí chega na nossa loja ou qualquer estabelecimento, ai, tira a máscara, ai, deixa eu respirar. Na nossa frente. Aí a pessoa quando chega na nossa frente, ela quer tirar a máscara para respirar, e agora eu vou, como se ela estivesse na cobertura, ali ninguém tá vendo, deixa eu respirar. Não, é bem nessa hora que não pode, né? A mesma história com álcool em gel. Ah, você pode passar o álcool para a gente poder experimentar alguma coisa? Ah, mas eu acabei de passar na outra loja. Ah, mas a gente não sabe, né? A gente precisa que a pessoa entenda que é uma regra de conduta de empatia, né? De civilidade, né? Cidadania, um ato de cidadania. Respeito, né? Respeito. O doutor Rodrigo, a gente está falando dessas regras, né, desse formato todo de compliance, a palavra é chique, as pessoas podem pensar assim, nossa, isso deve ser caro, como é que eu faço? Que caminho as empresas podem usar para construir isso? O que eu tenho falado para pequenas e microempresas é segmentar. Né? Então você chega e fala assim, onde eu estou tendo mais problemas no meu dia a dia? Né? Ou eu tenho maior, porque às vezes eu não tenho problema, mas o risco existe mais. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um funcionário só, então eu não vou começar pelo compliance trabalhista. Né? Agora, eu tenho um movimento de clientes na minha loja de 100 clientes por dia. Então, onde eu começo? Vamos começar pelo compliance de direito na área de relações de consumo. Né? Que regras eu preciso seguir? Né? Aí tem duas opções. Né? Ou ela por conta própria, né? Buscar informações aí nas redes sociais, você tem bastante material pronto sobre compliance, né? Ou no caso de que for associado da Associação Comercial e Empresarial, a gente não vai estar implantando, porque o Código de Ética da Advocacia não permite, tá? Mas a gente pode orientar, né? Dar orientações do caminho das pedras, um pouquinho a gente pode dar consulta, né? Ou a pessoa contratar um profissional, né, para poder implantar o compliance ou o compliance geral em todas as áreas da empresa, fazer uma estrutura organizacional para a empresa dele, se ele tem mais condições, ou implantando de forma segmentada, que é o melhor, né, para quem não tem uma estrutura financeira para suportar uma equipe de compliance, essas coisas assim. Eu acho que é o melhor caminho. Né? Eu faço muitos contratos, a gente comentou antes acho que foi ontem, né, que a gente falou sobre a questão de contratos na área de direito civil. Né, entre fornecedor e o fornecedor do fornecedor, né, entre o empresário e o seu fornecedor. Né? Então, assim, eu faço muitos contratos? Faço. Então, meus contratos são legais? Ou eu estou coberto se eu tiver uma dificuldade nesse contrato? Então, começa por essa área, monta um contrato padrão, né, com cláusulas que qualquer coisa que você for fazer, você vai poder usar esse contrato. Então, você contrata o profissional, ele vai te cobrar um valor, a tabela do AB em torno de 3 mil e poucos reais, mas é um investimento que você vai fazer. Tem uns que fazem por menos, embora a OAB não permita, mas aí você vai ter uma estrutura, né, já pronta ali para qualquer contrato, e aí você vai estar resguardado. Então, isso é uma outra opção. Para o setor de serviços, né? E, geralmente, vamos pensar assim num escritório de consultoria.
né? Hoje em dia as pessoas estão trabalhando muito online, então é possível isso, né? E aí uma empresa de consultoria, ela precisa ter muito clara também as regras de conduta, tanto internas quanto para prestação de serviço para outras empresas. E ela mostrando que tem um compliance bem definido, ela ganha muito mais credibilidade, né? Credibilidade, esse é o termo. Reputação da imagem, é exatamente isso que a gente está falando. Ó, vou te dar um exemplo de um caso, eu não vou poder falar o nome, óbvio, mas eu estou advogando para duas pessoas físicas, defendendo, na verdade, duas pessoas físicas numa ação monitória, uma ação de cobrança de uma imobiliária. Onde está o equívoco? Né? Primeiro, o contrato ele fica só resguardando a imobiliária. Eu não acho, na minha opinião, não tenho certeza, que quando um cliente te contrata, né, eu não concordo que é um bom serviço você defender o cliente naquele contrato, eu estou dizendo, né, de elaborar uma minuta de contrato padrão, né, colocando coisas que a lei não permite. É isso que é o compliance, você fazer as coisas em conformidade com a lei. Então não adianta eu colocar uma multa por rescisão de 30%. Uma relação de consumo, por exemplo, não vai passar. Uhum. Não vai adiantar. Aí vai para a justiça. E aí, onde vai a reputação e a imagem da empresa? Você vai discutir, por exemplo, esses meus clientes não vão indicar nunca mais essa imobiliária, tá? E também vão sair falando mal da imobiliária, você não tenha dúvida. Por quê? Sim. Porque estava lá uma regra, além da falta de informação. Né? Informação não cumprida, oferta também não cumprida. Aí entra em outras questões que não é nem contrato. Né? Então, isso gera um problema para a empresa. Então não adianta fazer contrato, vou me resguardar o máximo que eu posso aqui. Né? Quer dar um exemplo, um contrato que eu não concordo? Eu acabei de dar um parecer hoje para um condomínio, uma empresa que faz manutenção de elevadores. Né? Contrato de 12 meses, renovado automaticamente, caso não tenha denúncia desse contrato em 90 dias antes do término. O consumidor, ele assina esse contrato, ele não lê. E aí, eu assinei hoje é dia 18 de agosto, então 18 de agosto de 2021 vai acabar o contrato. Julho, junho, ou seja, 18 de maio, antes de 18 de maio, eu tenho que falar, eu não quero mais contratar você. Né? Se eu não falar, está renovado automaticamente. E o que isso tem a ver? Tem a ver que eles colocaram uma multa de 30%. Ui. Então, esse que eu dei um exemplo. Aí vamos supor que eu não estou satisfeito com o teu serviço, não está legal, está demorando para fazer manutenção, eu quero rescindir. Não, você pode rescindir sim, só que tem uma multa aqui de 30% sobre as parcelas vencidas. Ou seja, 12 meses de parcela. Você vai ter que pagar 3, 4 mil de multa. Mas fica é dinheiro amarrado, que vai entrar. né? Amarra a pessoa, amarra a empresa. E aí acaba sendo um desgaste também para buscar os direitos na justiça e tentar ver quem é que tem razão. Isso é muito mais comum no Brasil, esse jeitinho, porque o compliance, por ser uma palavra, como você falou, que veio da França, então, parece que ele é bem praticado nos países mais desenvolvidos. Os países em desenvolvimento ainda vão levando, parece que empurrando com a barriga, é isso mesmo? Essa impressão se faz verdadeira? Verdade, na prática, sim. Na prática, sim. Por quê? Tem esses conceitos que não são 100% verdade, mas infelizmente é uma realidade hoje nossa. Né? Para vender para o poder público, você tem que molhar a mão de alguém. Então, essa cultura, ou você muda, né? E aí não foi mudando porque as pessoas tiveram uma consciência. Infelizmente, o mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu no Brasil com a Lava Jato. Né? E aí, se você quer continuar... vou dar um exemplo que todo mundo está vendo aí. Né? Por que o agronegócio está preocupado com a imagem da Amazônia? Porque vão parar de comprar do Brasil se não mudar. Então, o compliance não é que entrou assim, porque a gente tem uma consciência de agir em conformidade com as regras. Infelizmente, no Brasil, e infelizmente em alguns países em desenvolvimento, como você falou, é uma questão assim, ou vocês se adequam às boas práticas em todas as esferas, né, nas relações com o seu colaborador, nas relações com seus fornecedores, na relação com seus consumidores, com o poder público, ou eu não vou mais comprar de você. Né? Aí o cara falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Ou entro no jogo aqui, ou perdi meu cliente. E aí a pessoa começa a criar. Onde está o segundo problema? Criando regras
né, só para inglês ver, como eu acabei de falar do exame admissional. Passa lá só para pegar um papelzinho, que é obrigatório, então eu atendo a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que nem existe mais, mas mais antiga, Ministério do Trabalho e Emprego, pega um papelzinho, põe no prontuário do funcionário, tá aqui apto. Aí ele tem alguma comorbidade, fala, mas ele estava apto quando entrou. Vou dar um exemplo prático dessa parte de admissional. Teve essas empresas que faz terceirizada aqui na saúde do município, né, uma auxiliar de dentista, se ela furou, ela foi colocar no plastiquinho lá a agulha e furou o dedo. Acidente de trabalho. Teve que tomar lá o coquetel para HIV, teve que fazer o teste e deu hepatite. Ela tinha hepatite antes ou não? Não sei, como porque vai o exame saber? deu apto. Fizeram exame de sangue? Fizeram hemograma? Não. Então não sabe. Se ela teve hepatite, se ela já tinha hepatite antes, não sei. Eu sei que ela se acidentou e teve hepatite agora. Né? Vai entrar com uma ação pedindo indenização? Pode ser que sim. Entendi. Né? Uma empresa grande é mais um processo. Uma empresa pequena pode ser o processo que decrete o seu fechamento, dependendo do caso. Saber as leis, saber as regras e mais do que isso, praticá-las da melhor maneira, né? É realmente uma situação em que a gente não tem volta mais, né? Não tem como não. Esse jeitinho brasileiro realmente tem que ser deixado de lado. A gente precisa conduzir da melhor forma as empresas, né? As equipes dentro da prosperidade. É assim que se cresce. A gente tem exemplos aí mundo afora, né? Como a gente estava falando, a gente está com bastante pessoas acompanhando a gente pelo YouTube. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente começou as nossas lives era só mais Facebook. E agora dá um oi geral aqui pro pessoal do YouTube, o Regis, a Suzy, a Zenaide, a Adriana, a Gisele. Muito obrigada pela audiência de vocês. Aí compartilhem com os amigos, esse papo está muito interessante. Vou dar um abraço, doutor Rodrigo, para a Suzy, para a Zenaide, para a Adriana, são todas de São Paulo. São amigas da Patrícia. Um grande abraço para elas que estão acompanhando. Que lindas! Que legal, que ótimo. A Ana Fará também é de São Paulo? A Ana é de Santa Catarina, Florianópolis. Olha que legal. A Ana está dizendo que a live está bem esclarecedora. Eu também estou gostando muito, viu, Ana? Eu acho que a gente às vezes não dá o devido valor para essa área. E quando vê, né, doutor Rodrigo, já pegou a gente de surpresa e a gente já está no meio do furacão. Então, estar atento às regras é importante para que a gente conduza da melhor forma a nossa empresa. A Suzy está agradecendo o convite aqui, doutor Rodrigo. Belezinha. Eu que agradeço a participação. Michele, vou dar um outro exemplo, que eu tenho um caso prático, tá? Que o empresário ele vem com um argumento que não serve para a justiça. Né? Eu tenho um caso em São José dos Campos, onde a funcionária, né, ela demorou 3 meses e pouco para levar a carteira de trabalho, para ser registrada. O empresário ficou na dele, porque em tese ele acreditou que, né, estaria economizando 3 meses de fundo de garantia, de INSS, né, e ele tinha todos, assim, pelo menos 2 vezes por semana, a forma que ele achou que estaria trabalhando essa informação seria mandando um WhatsApp para já funcionária dele na prática, só não era registrada, né, falando, olha, você não está me ligando a carteira. E a pessoa respondia, não, tá com outro empregador, não me devolveu ainda com a baixa, e foi enrolando pouco mais de 3 meses, quase 4 meses. Ela ficou 1 ano e meio, entrou com uma ação judicial e vai ganhar. Por quê? Não é argumento o empresário chegar e falar assim, não, ela que não trouxe a carteira. Não, se ela não trouxe a carteira, você não registra, você não põe ela para trabalhar. Então, tudo bem, então a partir do momento que eu vou te esperar mais 5 dias, se você não trouxer a carteira, eu vou contratar outra pessoa. Porque não é argumento de defesa, eu não consigo defender a empresa. Depois você fala, senhor juiz, a funcionária não me trouxe a carteira, tá aqui a prova no WhatsApp. Ó. Não é defesa. Então é uma prática. É verdade. Como também mas aí uma coisa... não caracteriza a má-fé do funcionário? Não, assim, não porque na relação de consumo e na relação de trabalho, o trabalhador e o consumidor, eles são considerados as partes hipossuficientes da relação. Né? Então, por exemplo, não adianta nada o funcionário abrir mão, eu abro mão de não receber o salário mínimo, por exemplo, nacional. Eu assino o documento, esse não tem valor, é uma cláusula considerada nula.
como na área de direito do consumidor, é você abrir mão da garantia de 90 dias, que é a garantia legal, né, que todo mundo tem que dar. Né, falo muito isso na rádio, não existe aquele negócio de você comprar carro usado e assinar um contrato que você só tem garantia de câmbio e motor. Não existe. A lei são 90 dias de garantia, no mínimo. Se você quiser dar mais, aí você, empresário, faz um contrato e dá mais. Agora, menos do que isso, não existe. Né? E aí você coloca lá e faz, não, tá, o consumidor abriu mão, tá aqui, ó. Ele abriu mão só tem garantia de câmbio e motor, por exemplo. Não tem valor legal. É uma cláusula abusiva. Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, não adianta. Né? Nesse caso específico, qual era a atitude correta do empresário? Fala, olha, eu estou esperando, para você começar a trabalhar, é só com carteira registrada. Garanto para você, não dava nem um dia, meio-dia já estava a carteira na mão do empregador. Não pode. Né? Então, é aquela famosa economia que eu falei que não gera uma coisa boa. Por quê? Porque você economizou FGTS por 3 meses e pouco, INSS por 3 meses e pouco, e agora vai responder uma ação trabalhista. Né? Vai ter que contratar um advogado para se defender. E a Suzy vem aqui validar isso que a gente está falando, que as empresas só preocupam com o tema quando passam por uma situação delicada, né? Eu tenho um comentário esse é o trabalho da associação comercial, Michele. Para os associados, você chegar e falar, não passem por isso. O compliance é isso. Né? Para pequena e microempresa é isso. Para uma grande empresa, tem toda uma estrutura corporativa que não vem ao caso agora. Acho que isso daí não tem interesse da gente falar na live agora. Sim. Mas para pequena e microempresa, é extremamente importante ele ter regras de conformidade. Outro exemplo, na hora de você demitir, fica retendo a carteira do funcionário, ou mesmo na demissão. Né? Você não pode reter, você não pode ficar com mais de 5 dias úteis com a carteira do funcionário na mão. Isso dá dano moral. Olha o prejuízo que você vai ter, pagar uma indenização, nem que seja de R$1.000, R$2.000, não importa, que o juiz hoje está dando aí R$1.000, R$2.000 dando moral, alguns dão 5, uns outros meio louco dão 10, mas a média é de R$2.000. Para que jogar esse dinheiro fora? É verdade. Nem tem para isso, né? O microempreendedor nem tem. Doutor Rodrigo, eu estou muito feliz com a nossa parceria. Eu acho assim, toda vez que a gente conversa, eu falo, uau, como ele sabe. Então, a gente tem uma fonte de informação riquíssima. Os associados da Associação Comercial agora vão poder beber nessa fonte, né? Claro, guardadas as devidas proporções, você vai prestar um serviço de assessoria, né, para os associados e para a associação, na verdade, através da associação, os associados têm esse contato. E eu estou com uma pergunta aqui de um xará seu, o Rodrigo Barrio Nuevo. Ele está dizendo assim, ó, que tem que ler o contrato e entender. Mas como negociar cláusulas quando o contratante argumenta que é um contrato padrão? Isso existe? O contrato de adesão. Né? O contrato de adesão, você não tem como negociar cláusulas. Tá? Agora, eu escutei isso, interessante o Rodrigo ter falado isso, feito essa pergunta hoje, porque nessa negociação que eu estou tendo 2 negociações de condomínio hoje, que eu analisei 2 contratos. Um com relação a fornecimento de gás e o outro com relação a essa empresa de manutenção de elevadores. 2 contratos. Né? Aí a pessoa o síndico, né, é um síndico profissional, que é meu cliente, ele falou, mas se eu for querer mudar essas cláusulas, eles não vão querer me vender. Eu falei, bom, a parte de gás realmente é um caso mais complicado, porque você não tem tantos fornecedores, eles estão todos interligados. É mais padrão. Né? E aí, infelizmente, você vai ter que depois discutir na justiça, o juiz vai dizer se a cláusula é válida ou não, quando você não tem opção de você discutir essas cláusulas. Agora, no outro contrato que estava lá de manutenção de elevadores, 90 dias de pré-aviso, multa de 30%, eu falei, não, existem outras empresas que fazem a manutenção de elevador, você não precisa ficar preso a esse tipo de contrato. Né? E aí vamos negociar. Para isso, eles têm um contrato com o advogado também, porque essa parte de contratos que tem que negociar é o advogado. E a gente vai negociar com o jurídico deles ou com o diretor deles e vamos negociar. Agora, o contrato de adesão, na parte de relação de consumo, ele tem toda uma proteção especial no Código de Defesa do Consumidor. Né? Existem, está no artigo 51, se não me falha a memória, cláusulas que são consideradas abusivas. Né? Então, como eu falei... as multas, os prazos de desistência, essas cláusulas são abusivas, né? Dependendo de como vou dar um exemplo. Artigo 49, né? O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Você pode desistir das compras feitas fora do estabelecimento comercial, ou seja, por telefone, internet ou até o porta a porta, em 7 dias.
Né? Algumas empresas estão colocando agora na pandemia que você está abrindo mão desse direito. É uma cláusula abusiva. Então, mas eu não consigo comprar se não assinar esse contrato. Tudo bem. Aí, respondendo ao Rodrigo, você assina o contrato, depois vai ter que discutir. Procon, consumidor.gov.br, não deu certo, juizado especial. Ou, dependendo do valor, vai para a justiça. Não tem muita opção. O Rodrigo, para quem não conhece, é meu marido, e ele é muito cauteloso na assinatura de contrato. E ele teve uma experiência mesmo, e ele fala aqui, ó, quem pede revisão de cláusula ainda passa por chato por parte de quem apresenta o contrato. As pessoas mal têm capacidade de reescrever. E ele questiona mesmo, ele lê o contrato, ele questiona e muitas vezes pede para ser reescrito. E aí é considerado, né? Não, eu prefiro ser chamado quando eu trabalhei em prefeitura, eu era chamado de idiota porque eu não roubava. Eu prefiro ser chamado de chato porque eu não concordo com cláusulas que vão me prejudicar lá na frente. Porque contrato, ele só serve para quando dá problema lá na frente. Você não vai usar, se você assinou o contrato e a prestação de serviço foi perfeita, a entrega foi perfeita, o contrato não vai ser usado. Não serve para nada. Agora, eu tive um problema. E aí vou me socorrer do contrato. Vou dar um caso concreto até para responder o Rodrigo. Esse mesmo caso da imobiliária que eu falei, né, é um caso que é uma permuta entre uma chácara e uma casa na cidade. Né? A casa da cidade não tinha averbação da construção. Só estava na prefeitura e no cartório de imóveis o terreno. Então precisaria fazer toda a documentação da edificação para se operar a permuta. Aí o comprador estava quase desistindo. Falou, eu não vou... Não. A imobiliária falou, eu assumo isso. Eu assumo, eu dou toda a assessoria imobiliária para fazer a averbação da construção no imóvel. Só que no contrato que assinaram, só estava o valor lá de R$24 mil pela negociação. Né? O valor de 6, porque a tabela se não me falha a memória, não é muito. Ainda não é minha área, vou terminar após em dezembro, né? Mas se eu não me engano, o contrato deles lá é de 6 a 8% os honorários do corretor. Né? Então, o que a empresa argumentou na réplica deles agora? Eu cobrei o mínimo 6% só. Né? Não cobrei 8%. Então, essa assessoria imobiliária era de graça. Só que o consumidor... por que isso? Só para explicar para os nossos... as pessoas que estão nos vendo pelas redes sociais. No final, era para ter entregue em agosto do ano passado, a documentação. Isso só foi entregue agora em abril desse ano, graças à intervenção do comprador e vendedor, que eles resolveram fazer por conta própria, não finalizaram. Né? Como estava enrolando muito, eles foram finalizar. Né? E eles não querem pagar os 24 mil porque não foi entregue o produto como foi, a oferta não foi cumprida. Né? Artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Então eu tenho direito a um abatimento no preço. Né? Se isso estivesse previsto no contrato, que 24 mil era o valor total pela corretagem, pela intermediação da negociação imobiliária mais assessoria imobiliária, ficaria muito mais fácil. Né? O meu cliente ele assinou o contrato sem ler, né? E aí eu parabenizo o Rodrigo por ter esse cuidado e ser chato. Ótimo, parabéns, isso é um elogio. Para mim isso não é uma coisa ruim. Porque se eu leio o contrato e vejo que não está escrito uma coisa que você disse que vai fazer para mim, eu falo, não, põe aqui no papel. Ou então que não concorda mesmo, porque pode te prejudicar lá na frente, né? Sim, esse caso agora nós estamos na justiça e eu estou tendo que usar todo argumentos porque não estava explícito no contrato. Né? Então eu estou usando os argumentos de defesa do consumidor, o artigo 30, 35, 31, e estou trabalhando isso, mas se tivesse no contrato, eu ia só falar, excelência, aqui ó, descumpriu o contrato, ele não fez um serviço de forma adequada, mas não estava escrito. Doutor Rodrigo, eu estou com um comentário da Nila aqui, ó. Se der tempo, o senhor podia falar um pouquinho sobre golpes. A gente teve uma experiência não muito agradável, né, com uma tentativa de golpe para uma empresa em Caçapava. Ligaram, né, de São Paulo, passaram algumas informações, queriam documentos e tentaram se passar por associado, né? E no fim a gente identificou que era um golpe. Isso tem acontecido e tem acontecido outros golpes, né? O senhor já até nos alertou os nossos associados também. Sim. Aí, perfeito, agradeço a Nila pela pergunta, porque entra também compliance. Né? O que ela fez, né? Por quê? Porque é associado, tá bom, tá ali, verifiquei, é associado, tá em dia, então tem direito a receber o serviço, até quem não tá, às vezes recebe o serviço. Perfeito, vou lá e faço. Ela estaria participando de um golpe,
né, onde a associada não tem nada a ver, não tinha nada a ver com isso, né, e estaria passando um banco de dados todos aí do SCPC, do SCPC Boa Vista, né? Só uma observação: a empresa que estava sendo vítima do golpe nem associada era. A gente não é atentou associada porque ainda? não era uma empresa que a dona é conhecida, e aí dentro ali, entre os colaboradores da associação, onde ela, não, mas a dona dessa empresa é a fulana, não é a Beltrana, que está se passando, né, no telefone. Então a equipe foi muito atenta e fez um serviço maravilhoso. Exatamente. Então, onde está o acerto da Anila nesse caso específico? Ela vai ganhou estrelinhas. Ganhou estrelinhas. Ela foi consultar, foi atrás de informação e verificou que tinha algo incorreto. Uhum. E aí já não foi dando informação. Vamos verificar. A gente pode estar até errado. Como a gente conversou, ela me consultou sobre esse caso. Eu falei, a gente pode estar até errado e pecando pelo excesso, mas é preferível pecar pelo excesso do que fazer um contrato aí com uma pessoa e cair num golpe. Onde entra o compliance nessa parte de golpes? O golpista queria informações, né? Queria informações. Banco de dados, E aí a associação comercial poderia ser acionada depois. Ela Sem poderia dúvida. ser acionada. Ela foi vítima num golpe, mas ela poderia ter colaborado sem querer com o golpe. Sim. Então, onde entra o compliance? Você, nesse tipo de situação agora, toda vez que eu tiver que fazer um contrato, né, com relação a esse serviço de proteção ao crédito e tal, qual que é a receitinha de bolo que eu vou ter que seguir? Fazer o que a Nila fez. Amanhã a Nila está de férias, tem uma outra pessoa no lugar. Aí entra a importância do compliance. Qualquer colaborador que tiver que fazer o que a Nila fez, ele já sabe o que tem que ser feito. Né? Então, o Adriano, a Flávia, a Márcia, eles têm que saber, todos têm que saber o que eles têm que fazer. Né? É seguir a receitinha no bolo. Né? Verificar, se é um telefone que eu não conheço, não está no cadastro da empresa, né? Ou quero me associar para poder ter acesso a esse serviço, vou consultar a JuCesp. Né? Quem que é o proprietário? O proprietário foi onde está, mas eu estou falando com o Beltrano. Né? Cadê os documentos? Né? Manda cópia para mim por e-mail, vou consultar. Verifiquei tudo, averiguei tudo, está correto, faz o contrato. Né? Associa a pessoa e faz o contrato de proteção ao crédito. Agora, fora disso, não. Então, o compliance entra nisso. Né? Você sabe que validou isso que o senhor falou, que é sobre ter credibilidade. A empresa foi tão grata que vai se tornar nossa associada. Sem dúvida, porque vê uma responsabilidade no lugar. Para que eu vou me associar a uma instituição que não tem mínimo cuidado com quem nem ainda é associado? Agora, pelo contrário, a imagem e reputação da associação comercial e empresarial para essa empresária ficou positiva? Muito positiva. Poxa vida, eu ia ser vítima num golpe, inclusive a associação comercial ia ser vítima num golpe, e pelo contrário, não caí, por quê? Porque tem funcionários capacitados que foram verificar que era um golpe. É imagem. Palminhas. E tem um parceiro ótimo, o doutor Rodrigo Barros, que atendeu a gente prontamente, esclareceu tudo e foi muito bom. Exato, não tem que ter. Receba as palminhas também, viu? A importância da consultoria. Né? A gente tem um outro golpe da lista telefônica, que infelizmente alguns associados caíram, né? Que a pessoa liga, né, e fala, não, aqui nós estamos apenas fazendo uma atualização de cadastro. Né? Eu conheço esse golpe desde 2003, para vocês terem uma ideia. São 17 anos que eu não conheço esse golpe. Né? E aí, estamos só atualizando o cadastro, e a gente vai mandar uma ficha, você preenche, e para atualizar, né, para que seus dados da lista telefônica, que nem existe mais, mas aí eles falam que é online, né? Seus dados estejam atualizados para que o consumidor possa ter acesso aos seus dados. A pessoa vai, algumas até verificam todos os dados da empresa. Preenche, assina, né? E aí tem lá um valor, 6 mil e poucos reais. Aí tem alguns que nem veem isso e assina e manda. Outros, como foi o caso da nossa associada da Vila Menino Jesus, ela verificou, questionou a empresa e aí chegou e falou assim, não, mas tem um valor de 6 mil. Não, esse valor já está embutido na conta telefônica que você paga. Pode ficar tranquilo que você não vai ter que pagar nada. Recebeu boletos lá, 12 boletos de 500 e poucos reais por mês para pagar. Meu Deus! Onde entra o compliance nisso tudo? Né? E aí, volto a dizer, parabenizo a Associação Comercial, a você como presidente e toda a diretoria que concorda, porque você não faz nada sozinha, de ter uma assessoria para os associados. Por quê? Um comércio de bairro não vai ter condições de pagar meio salário mínimo, um salário mínimo, 3 salários mínimos para um advogado mensal. Não tem condições.
Onde entra o compliance? Você não tem que assinar nenhum documento sem consultar um advogado. Tá? Óbvio que analisar documentos a gente não pode na sessão comercial, por causa do código de ética da OAB. Né? Mas fala assim, olha, você já ouviu falar sobre esse negócio de lista telefônica? O meu cliente não caiu nesse golpe, porque ele me ligou. Falou, não, nem caia nessa, isso daí é golpe, depois você vai receber 12 faturas para você pagar. Foi uma consultoria, com a sua experiência você falou, olha, não faça isso, né? Não precisa analisar contrato. Exatamente. Agora, se é para analisar o contrato, a sessão comercial não pode fazer por causa do código de ética da OAB. Mas consultoria, fala assim, você conhece isso? Eu falei, eu conheço, e isso é golpe. Tá? Você vai estar assinando, né, por uma anuidade aí para o teu nome ser divulgado em sites. Mas você vai estar pagando, não é gratuito, isso é golpe. Então, o compliance entra nisso. O Vinícius falou, acho que ele quis dizer cair nessa, né? Mas depois ele logo escreve aqui, só que não paguei nada. Caiu nessa os dados, isso também é grave, né? Às vezes, sim, os dados da empresa. O Benício tem que puxar a orelha dele, porque ele é meu cliente, podia ter me ligado antes de fazer, mas eu vou puxar a orelha. Mas já aprendeu, agora não vai fazer mais isso. É verdade. Além de meu cliente, é um grande amigo. É um grande amigo. Doutor Rodrigo, nós estamos indo para os minutinhos finais, o nosso bate-papo passou muito rápido e a gente tem vontade de querer saber mais, né, beber dessa fonte aí. Que bom que nós podemos, né, agora com essa parceria mais alinhada ainda, trazer isso para os nossos associados e para fazer com que a cidade também cresça de uma forma organizada, respeitosa, dentro das normas, das leis, né? E eu quero que você deixe suas palavras finais aí com muito carinho para todos que estão assistindo. Bom, eu quero primeiro te agradecer a Nila e toda a equipe da Associação Comercial por mais essa oportunidade de estar falando. Para mim foi extremamente importante nesse momento, né, porque eu estava gravando muitos vídeos no meu canal do YouTube, né, que além de ser advogado, eu tenho uma empresa de cursos de gestão e cursos jurídicos, que é a Abrão de Barros, cursos jurídicos e gestão. E eu estava, desde 2018 até essa empresa, e esse ano de 2020, com a pandemia, onde eu comecei a investir nessa empresa. E, infelizmente, a pandemia atrasou um pouquinho, né? E, além de tudo, o que aconteceu com a Patrícia agora, dia 8 de julho, né? Eu confesso que, pessoalmente, me desanimei. Né? E quando eu estou usando um pedestal, que foi o último presente que eu ganhei da minha esposa, que é um tripé profissional que ela me deu no Dia dos Namorados, né? Essa possibilidade de estar falando de novo, né, de forma profissional, porque eu já falei para a paróquia, né, mas de forma profissional, como formador jurídico, isso me incentiva a continuar agora. Eu precisava de começar. Né? E essa live, com você, Michele, com a Associação Comercial, vai me dar força agora para continuar fazendo meus vídeos na área de direito imobiliário, na área de direito consumidor, trabalhista, contratual, empresarial, voltar a fazer, porque eu tenho certeza que a Patrícia, se ela estivesse aqui comigo, e ela está me vendo de algum lugar, né, ela estaria extremamente feliz, né, de me ver falando sobre assuntos que eu estudei bastante, né, fiz pós-graduação de trabalho, fui chefe do PROCON para a gente poder entender direito consumidor, estou fazendo direito imobiliário agora, e isso tudo, ela sabe o quanto eu gosto de formar as pessoas. Né, quando eu criei essa empresa em 2018, que acabei deixando ela um pouco na geladeira e voltei esse ano, e vou voltar esse ano, melhor dizendo, foi mais isso, né, porque eu gosto de formar, gosto de estar ensinando as pessoas, e você falando pelas redes sociais, como você mesmo falou, vai ficar gravado, né, a pessoa vai poder acessar as redes sociais da Associação Comercial e compartilhar depois tudo isso, né, com outras pessoas. Então eu só tenho a agradecer mais uma vez esse espaço, e a gente vai poder trabalhar outras informações. Eu estava pensando aqui, vamos falar ao vivo aqui, eu estava pensando em como a gente trabalhar semanalmente informações. Eu concordo com você da forma que eu mandei em textos, pode ser que não gere tanto interesse. Mas a gente pode trabalhar podcast, pode trabalhar vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Né? Por exemplo, você pode exigir vestimenta do seu funcionário. Como que funciona o uniforme? Eu posso ter acesso aos e-mails dos meus funcionários? E se ele trouxer o computador de casa? Né? Todas essas dúvidas... Ainda mais tem muita dúvida no mundo corporativo agora por conta do home office, né? Sim. Teletrabalho, tudo isso. Então, olha, eu acredito que a gente tem muita coisa para trabalhar nessa assessoria jurídica com a Associação Comercial, através dos podcasts,
através agora de vídeos e bem curtos, coisas assim, olha, respondendo objetivamente, posso ou não posso exigir que meu funcionário não vá de saia curta, né, uma minha funcionária. Se eu exigir que ela vá maquiada, eu tenho que dar batom, tenho que dar maquiagem? Então essas dúvidas a gente vai responder com podcasts ou vídeos, quem sabe? Ai, que ótimo. Gostei da ideia. Ó, a gente está aqui ao vivo para todo mundo e trocando ideia de como a gente fazer para melhorar ainda mais a vida do empresário aqui da nossa associação, da nossa Caçapava. Que gostoso. Doutor Rodrigo, como a Nila falou, quase ela estava emocionada ali falando sobre suas palavras. Eu também fiquei. Com certeza, a Patrícia está muito orgulhosa de você estar voltando com um grande estilo, e você tem mais aqui que praticar isso que você está tanto, que você estudou, né, que você se dedicou tanto, e nós somos gratos pela sua vontade de estar junto, e que bom que está aqui reestreando, né, na live com a associação, com pessoas muito bem, você sabe que a gente está aqui para tudo, viu? Somos mais do que parceiros, somos amigos. Eu que agradeço, desejo que Deus abençoe muito sua vida e obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Tem muitos parabéns aqui, ó. Meus parabéns finais aqui. A Márcia Cristina, deixa eu colocar aqui para tudo nosso. Cheio de parabéns. A Márcia Cristina, você vai sim conseguir, viu? A Nila, não deu orientação. Ai, deixa eu ver, pulou já. Cadê o da Márcia? Onde é que tá? Eu não pular ninguém, não quero pular ninguém. Aqui, a Suzy, orientações muito boas. O que o pessoal escreve, Watchmen? As mãos. É isso? É isso, gente? O pessoal de São Paulo, doutor Rodrigo, está escrevendo. Sim. A Nila, 30 segundos é legal, postamos no status, a ideia dos videozinhos de 30 segundos, daí ela posta no status do WhatsApp, a Nila é a doida do WhatsApp, posta tudo lá. O que mais está colocando aqui um comentário? O Velho Soeira. Estamos juntos, Rodrigo, Gisele. Parabéns, excelente profissional. Eu tenho que ler todos. A Ana, muito bom. Chega longe as informações. Sucesso, isso viu? É importante nas redes sociais, Estou apoiando, que gostoso, viu? Para você não parar. Adriana, meu ex-aluno, né? Ela foi digitar no vídeo. Fico orgulhosa de te ver como advogado. Parabéns. Ah lá, doida do WhatsApp é a Nina, ela mesma. Doutor Rodrigo, que delícia poder encerrar essa live nesse alto astral, com tanto apoio e com muita gratidão, porque eu sei que você é uma fonte de informações de muita credibilidade e que a gente fica muito seguro e tranquilo de estar junto. Mais uma vez, eu agradeço muito mesmo, de coração, pelo apoio, por tudo que aconteceu e pelo apoio profissional. Estou muito feliz de estar com essa parceria com vocês. Muito feliz mesmo. Começando aí com tudo. E vamos para os videozinhos, hein? Que a gente quer postar no WhatsApp, lá para os nossos associados. A todos que nos acompanharam até aqui, um abraço, um beijo, fiquem com Deus e contem para os amigos como foi fantástica essa live, Compliance. Vamos fazer para edificar as nossas empresas. Até mais, gente. Tchau, tchau.